Amém? Glória a Deus. Mateus 13, versículo 3 diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola muito conhecida do semeador, onde o semeador sai a semear, sai a jogar sementes em determinados tipos de solos. E aí Jesus está explicando isso aos seus discípulos. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, em Mateus 13, no versículo 18, ele começa a explicar o que ele estava querendo falar nessa parábola. E ele fala assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual o teu coração desses tipos de terreno aí? Que Deus está falando de coração aqui. Jesus está falando sobre tipos de corações. E ele usa o exemplo exatamente de tipos de solos, tipos de terrenos, que representam o tipo de coração daqueles que estão recebendo a palavra. A semente é a palavra do Senhor. Que tipo de coração tem o seu? Que tipo de solo tem o teu coração? Como é que você se identifica naquilo que Jesus está falando aqui através da palavra dele? Esse é um ensinamento tão precioso, igreja, tão importante para as nossas vidas, que Jesus faz questão de explicar a parábola depois. Não é toda parábola que ele para explicar depois. É um ensino tão importante, é algo tão fundamental para as nossas vidas, que Jesus para e vai explicar, vai desenhar a parábola para os discípulos depois. E o primeiro exemplo da palavra sobre a semeadura que ele fala é sobre a palavra, sobre a semente que cai ao lado do caminho, à beira do caminho, ou seja, pessoas que não compreendem a palavra de Deus. O inimigo vai e rouba essa palavra deles, como pessoas que ouvem a palavra, vêm ao culto, não se enturmam, não entendem muito o que está acontecendo na igreja, não pergunta, não tira dúvidas, vem simplesmente, ouve o culto, às vezes está olhando mais o celular, mais o Instagram do que prestando atenção no culto e vai embora. E somem, não aparecem mais, não se envolvem, não vão para a célula. Então essa é a semente que foi jogada, mas caiu à beira do caminho. São corações que não estão valorizando, não estão entendendo muito e não fazem muita questão também de entender a palavra de Deus. Muitas vezes vem aqui na igreja para, sei lá, ver se dá sorte aí na semana, a semana começa bem. Então, essa é a semente que é jogada ali à beira do caminho. São pessoas que analisam de forma humana aquilo que é pregado aqui. Vixe, mas esse pastor tem tatuagem, mas que negócio esquisito. E aí fica analisando e Deus movendo, e Deus falando, e a semente sendo jogada à beira do caminho. Esse é um coração que a semente é jogada e ali não vai frutificar nada. São essas mesmas pessoas que ficam criticando igrejas, cristãos, no Instagram, em redes sociais, simplesmente porque eles não compreendem a palavra de Deus, ou não querem compreender a palavra de Deus. No segundo caso, são as pessoas que vêm ao culto, ouvem a palavra de Deus, até se emocionam, se identificam com aquela situação, saem felizes do culto, mas somem, não vão à célula, não voltam mais no culto, continuam a levar uma vida distante de Deus como era antes. São pessoas que não permanecem na igreja, que não fazem parte da família, que não criam raízes. Por isso, aquela palavra, aquela semente, até emocionou, mexeu com ela naquele dia,
Mas aí vai desaparecendo, vai esfriando, vai relaxando, porque você não continua a alimentar aquilo na tua vida. Porque é preciso ouvirmos a palavra. É preciso a gente ouvir e voltar a ouvir e viver e aprender a palavra de Deus, porque é isso que gera fé. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A outra semente foi semeada em meio aos espinhos, foi sufocada pelas preocupações do mundo. Pessoas que se preocupam mais com as notícias, pessoas que se preocupam mais com a sua imagem, pessoas que se preocupam mais com o dinheiro, pessoas que se preocupam mais com sua profissão e deixam Jesus em segundo plano. Até gostam de ouvir a palavra, mas na hora que a coisa começa a apertar, na hora que o negócio começa a sufocar, os espinhos começam a sufocar, que o bicho começa a apertar, a palavra que um dia ela ouviu, ela também não faz mais questão de seguir nada, volta ao pecado, volta a fazer do jeito que ela quer. Então essa é uma palavra que foi sufocada pelos espinhos. A pessoa recebeu a palavra, mas essa palavra não vai fazer efeito na hora que o bicho pegar, na hora que você precisar realmente provar sua fé. Por quê? Porque caiu em meio aos espinhos ali, na hora do aperto, não criou raízes. E aí na hora do aperto a pessoa vai falar: cara, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Sabe de uma coisa? Deixa para lá a vida que eu ouvi falar lá de Jesus, vou voltar para a vida que eu levava. E por último, a semente que foi semeada no solo fértil, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, entendem, vivem e frutificam, dão resultados. E a palavra de Deus diz que ela gera frutos daquilo que você tem confiado, daquilo que você tem vivido em Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então eu dei uma passada rapidamente, porque esse não é o foco principal da gente distinguir cada um dos solos. A gente vai aprofundar numa outra área aqui dessa palavra. Então, Jesus deixa muito bem claro, a gente encontra aqui no nosso meio, no culto hoje, tipos de coração. Aquele que recebe a palavra, cai à beira do caminho ali, não liga para nada aquilo que está sendo pregado aqui, muitas vezes veio forçado aqui, porque a esposa trouxe, porque o marido trouxe, e o cara está aqui, não sabe nem por que está aqui, como muitas vezes foi comigo. A pastora se converteu primeiro que eu, ela me levava à força para o culto algumas vezes, e eu estava lá, não sabia nem o que estava acontecendo, tinha uma raiva de estar naquele lugar, e estava doido para sair correndo da igreja, e olha o que Deus fez, estou aqui hoje, vocês me dando um trabalho. E aí tem o rochoso, o solo rochoso, que cai, mas não tem, o sol vai queimar, não tem como criar raízes. Como é que uma semente vai dar frutos no solo rochoso? O outro dos espinhos, onde o negócio começa a apertar e a pessoa não vai frutificar. E aquele solo que é o solo que Deus espera de todos nós, que é aquele que vai frutificar, que vai receber a palavra e que vai frutificar. Amém, igreja? Amém. Tem muitos detalhes escondidos aqui na palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar ainda mais a sua vida nessa noite. Porque o que o Senhor espera de nós é que nós, como eu falei para vocês, os nossos corações são esses solos que o semeador está se referindo aqui. O que o Senhor espera de nós é que sejamos um solo fértil, um solo onde a palavra é semeada, aquilo que está sendo pregado aqui, culto após culto, que você possa deixar isso ser trabalhado no seu coração, e que essa palavra dê fruto. Não adianta você ficar vindo aqui, cara. Se você vem, ouve e não coloca em prática, de nada vai adiantar e sai falando: não vou voltar mais para a igreja. Mas por quê? Porque nada acontece na minha vida. Mas a igreja não é um passe de mágica, onde você entra e as coisas mudam, como a porta da esperança. Quem lembra da porta da esperança? Vamos ver quem é velho aqui. Eita, glória a Deus. Eu e mais alguns lá atrás, e outros que não levantaram, né, Carlos? Mas eu estou ligado que tu conhece. Antônio, não se faça não. Era um programa no Silvio Santos, onde as pessoas iam lá e faziam pedidos. Os caras iam pedir, anos 80, anos 90, iam pedir alguma coisa, aí era a porta da esperança. Às vezes os caras recebiam, às vezes não recebiam. E os caras entram aqui na igreja como se fosse a porta da esperança, achando que Deus é um gênio, que o cara vai esfregar ali a lâmpada e faça 3 pedidos. E aí acha que Jesus funciona dessa maneira. O que Ele espera de nós é que mudemos as nossas vidas, que façamos a nossa parte. Não adianta ficar esperando as coisas caírem do céu. As coisas vão acontecer a partir do momento que nós vamos fazer a nossa parte, de largar o pecado, de viver a palavra de Deus. Então aqui, nessa parábola onde Jesus compara os corações, os tipos de solo, a gente vai aprender algumas coisas que
que a gente vai ver que depende mais da gente do que da própria semente. Então, essa palavra que Mateus usa para terra, no grego, é a palavra chamada geta, que na verdade não significa só terra, mas é terra arável. Terra arável. Então, terra é diferente de terra arável. Amém? Então já começa aí o mistério daquilo que Deus quer falar conosco. Então não é simplesmente uma terra, é uma terra arável. E é aqui onde o mistério acontece. Porque Deus está comparando a terra aos nossos corações. E onde a semente da palavra será recebida ou não. Então Deus está comparando os nossos corações a terra aráveis. Só que são terras que estão em diferentes estágios, vamos comparar assim. Tem terras que são como que um acostamento, à beira do caminho. Tem corações que estão aqui dessa maneira nessa noite. E muitas vezes não é porque você está vindo a primeira vez. Tem gente que já está aqui há muito tempo e a semente tem sido jogada e tem caído à beira do caminho. Mas é um coração arável, amém? Jesus está falando que, cara, tem jeito. Outros são corações como de rocha. E como tem corações duros. Recebe a palavra. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes quer receber essa palavra de Deus como que de sabedoria humana. Deus, se você tentar entender Deus de maneira lógica, onde 1 mais 1 é 2, você vai pirar. Que a palavra de Deus nos ensina que para nós seguirmos e compreendermos Ele é pela fé. Então tem coisas que não vão entrar na nossa cabeça. Tem coisas que não vão fazer sentido, porque são situações espirituais. São questões que se revelam de maneira espiritual. E aí muitas vezes um coração duro, um coração como que uma rocha, a semente é lançada e cai lá, imagina, você jogando uma semente na pedra. Pá, quica aí, pronto, vai embora, morre, o sol seca e não cria raízes. Mas Jesus está falando que apesar disso, ainda tem jeito para esse coração. E assim ele vai falando, o coração, a terra onde tem espinhos e assim por diante. E o que são terras aráveis? São terras que ainda não estão prontas. Terras aráveis são terras que ainda não estão prontas, mas que se forem bem trabalhadas, bem cuidadas, ficarão prontas para receber a semente, tendo todas as condições necessárias de frutificar. Amém? Não sei se você se identificou com alguns desses terrenos, mas terras aráveis, Jesus se refere a esses corações como terras aráveis. São corações que, apesar de duros, podem ser trabalhados. Terras que podem ser aradas, tratadas, remexidas, movidas, que suportam o processo da semeadura. Amém, igreja? Então, quando se fala em corações, em terras que ainda não estão prontas para a semeadura, não é uma sentença final. Muitos leem essa parábola achando, cara, eu tenho um coração de rocha. Meu coração é à beira do caminho. Meu coração tem espinhos. Isso não é uma sentença final. Há uma solução para esse coração. Amém? Há uma solução para esse tipo de terra. Jesus então deixa claro aqui, nessa parábola, desse ensinamento, que a palavra de Deus vai gerar frutos quando encontrar corações aráveis. Quando encontrar corações dispostos, corações que se permitam ser tratados, corações que se permitam ser arados, corações que se permitam ser remexidos e que suportem o processo da semeadura. É isso que Deus está procurando. Ele não está querendo saber se está duro, se está de pedra, se tem espinho, se é grama sintética ou se é grama... Não! Ele está preocupado está disposto a arar o coração? Está disposto a arar a terra? Está disposto a enfrentar o processo? Você sabe como é que funciona a frutificação, a germinação de uma semente? O cara bota a semente e tem que ficar jogando água. E aquela semente ela vai inchar de água. E ao inchar ela vai quebrar aquela casca dela. E o que começa a sair daquela semente são raízes. E aquela raiz começa a se alimentar daquele solo onde ela foi plantada. E ali começa a dar fruto e ela começa a crescer. A palavra de Deus diz em João 7,37: Jesus é a fonte da água viva. Então ele começa a jogar semente. E é preciso essa semente, para dar frutos, para germinar, ela precisa de água.
Então ela vai enchendo de água. Ela vai enchendo de água até que ela rompe aquela estrutura antiga, aquela estrutura velha, aquela casca dura dela, para viver um novo tempo, e as raízes começam a sair. É isso que Deus tem esperado do teu coração. E a palavra de Deus, como eu disse em João 7,37, Jesus é a fonte da água viva, que nunca se esgota. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e os rios de água viva correrão no coração de quem crê em mim. O que essa semente que está aí no teu coração precisa, para que ela possa quebrar a estrutura velha da tua vida, do pecado, daquilo que você vivia distante de Deus, de Jesus? Quanto mais Jesus, nessa semente que foi plantada aí no teu coração, quanto mais Jesus, quanto mais água, essa casca velha antiga, da estrutura antiga que você carregava, de pecado, de tristeza, de angústia, vai quebrar, vai rasgar, vai arrebentar, para que venham agora novas raízes. E aí as novas raízes vão encontrar um solo fértil. Amém, igreja? Primeira coisa que sai da semente são as raízes, para se firmarem no solo e absorver nutrientes da terra. Então, se você está aqui nessa igreja nessa noite, se você faz parte dessa família, a gente está aqui semeando Jesus, até que essa semente rompa. E aí você cria raízes aqui. E é aqui onde você está sendo alimentado. Colossenses 2,7 diz: enraizados e edificados nele, Jesus, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Em outra versão diz: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, Jesus, e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. É a semente. É a semente. Quanto mais Jesus, essa semente vai romper, e aquela vida velha, aquela casca antiga, já era, vai ficar para trás. Jeremias 17,8 diz: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Para a semente dar fruto, ela precisa morrer. Aquela velha estrutura vai ser quebrada, vai ser arrebentada, vai ser lançada fora. Para que a semente que está sendo semeada no seu coração, para que as nossas vidas comecem a frutificar, é preciso morrer. É preciso morrer. João 12,24 diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Que o Senhor tem te chamado nessa noite, meus irmãos, é para você avaliar o que você tem feito com as sementes que Ele tem colocado no teu coração. Como é que está o terreno do teu coração, da tua vida? O que você tem feito para que isso mude? E o que Jesus quer falar com esse ensinamento da semente? Em toda a palavra de Deus, quando se fala sobre semente, fala sobre mudança, fala sobre transformação. Mas não uma transformação porque você agora é crente e bota a Bíblia debaixo do sovaco. Não é uma transformação externa, é uma transformação interna. É como a semente, rompe de dentro para fora. Então toda vez que o Senhor está falando conosco na Bíblia sobre semente, é um momento de transformação. Mas não é uma transformação que você fica lá no Instagram postando versículos bíblicos e achando que é crente por conta disso. É uma transformação que começa aí no teu coração. É uma transformação que é de dentro para fora. Que você não precisa estar falando, que você não precisa estar explicando, que você não precisa estar implorando. É uma transformação de dentro para fora. As mudanças precisam acontecer no teu coração, no teu interior. Fala de fundamentos para o nosso crescimento. Porque o inimigo atacará justamente o teu interior, as tuas emoções. Então, como é que está o teu interior? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas emoções? E só quem for forte dentro aí, do teu peito, do teu coração, do teu espírito, é que vai resistir no dia difícil. Nenhum resultado material, bens, dinheiro ou títulos podem substituir um coração totalmente transformado por Jesus. Nada. Não há dinheiro, não há títulos,
não há riqueza, nada pode substituir ou se comparar a um coração totalmente transformado por Jesus. E aqui está o motivo de nós hoje não estarmos conseguindo vencer muitas vezes as batalhas que aparecem nos caminhos. São corações duros, ao invés de corações aráveis. E o que Jesus estava buscando ali, falando eu busco por corações aráveis. Muitos de nós estão tentando vencer as guerras, mas sem conhecer aquele que nos faz vencer as nossas guerras. E as guerras que nós precisamos vencer aqui fora começam internamente. Então não adianta você querer vencer a sua guerra no dia a dia, se você não vencer primeiro o que está aí dentro do teu coração. Um coração muitas vezes duro, um coração que não quer aprender, um coração que não quer se dobrar diante de Deus, um coração que não quer reconhecer e se arrepender dos pecados. Não adianta nada você querer mudar externamente, se internamente você está totalmente destruído. Mas cedo ou mais tarde, as pessoas vão saber quem é você. Muitos resistem, muitos parecem ser crentes, muitos parecem estar caminhando com Jesus, muitos parecem, mas poucos são. Permita que Jesus te ajude a vencer as batalhas primeiro dentro do teu coração. Permita que Ele possa arar primeiro a terra do teu coração, fazendo as mudanças necessárias, para que aí sim, você possa colher os frutos a 30, a 60, a 100 por um. Antes de vencer as tuas guerras aqui fora, é preciso deixar Jesus arar o teu coração, trabalhar a terra dos teus traumas, medos, ansiedades, mentiras, tudo aquilo que você consegue esconder dos homens, menos de Deus. A gente tem aconselhado bastante, a gente tem visitado bastante pessoas, e muito do que a gente vê é que as pessoas ficam guardando, cara. Ficam guardando medos, traumas, pecados, e muitas vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida justamente por isso. Por conta do orgulho de ficar guardando o pecado, de ficar guardando o medo, os traumas. É preciso abrir o coração diante do Senhor. Se a semente não morrer antes, de nada vai adiantar. As raízes não vão crescer, os frutos não vão ser gerados. É preciso que a semente morra antes. Muitos de nós estão desistindo da caminhada. Muitos de nós estão desistindo das suas próprias histórias, justamente porque tem guardado esses traumas, justamente porque tem guardado esses medos, justamente porque tem guardado esses pecados, e jamais, dessa maneira, a semente vai frutificar. Não adianta você continuar insistindo, guardando esse medo, guardando essa ansiedade, guardando os pecados num coração duro, esperando que a semente vá gerar frutos. Não vai. E aí você vai acabar fazendo, sabe o quê? Vai culpar Jesus por não estar frutificando. Vai falar, cara, eu estou há tanto tempo na igreja e nada acontece na minha vida. Mas a culpa não é de Deus, a culpa não é do teu líder. A culpa é do coração que você não permite Deus trabalhar. É preciso vencer a guerra no teu interior antes. É preciso que você seja curado antes de querer curar alguém. É preciso vencer a sua guerra interna antes de vir guerrear do lado de fora. Quanto mais você deixar Deus trabalhar na tua vida, te apertando, te tratando, te forjando, mais forte estará na guerra quando ela vier externamente. As vitórias que você tem esperado só virão quando você aprender a mortificar suas vontades, para que o Senhor coloque a vontade dEle. Quando a terra do teu coração for boa, quando a terra do teu coração for arável, e a palavra de Deus começar a criar raízes, os frutos começarão a aparecer externamente, mesmo em meio às guerras. Jesus é muito simples, igreja. A gente vem culto após culto, esperando que Ele faça um milagre maravilhoso, que venham anjos dançando e que... A palavra dele é simples. Jesus é muito simples. Não espere que todo culto alguém venha criar a roda, porque essa palavra é pregada, a mesma palavra, há mais de 2000 anos. Ninguém vai inventar a roda, ninguém vai te dizer algo que ninguém nunca disse antes. Por isso que a palavra de Deus é fantástica, porque se fala a mesma coisa há 2000 anos. Quer mudar? Começa em você. Para de querer jogar para os outros a responsabilidade dessa mudança. Para de querer jogar para os outros a responsabilidade daquilo que você tem carregado aí no teu coração.
E como é que Deus vai arar o meu coração, pastor? Você está se perguntando. Vamos lá. Jesus falou sobre a parábola. E ele fala que ele vai arar o nosso coração. Ele fala na palavra dele que ele vai cuidar do nosso coração. Porque todo coração é uma terra arável. Não há caso perdido para Jesus, amém? Senão nem eu estaria aqui. Então vou usar novamente o exemplo da agricultura. Arar a terra é usar um equipamento chamado arado. Que eu não sei se vocês conhecem, mas antigamente era puxado por bois, normalmente, por cavalos. E ela vem trazendo atrás como que uma carroça com rodas assim de alumínio, de ferro, que vem remexendo a terra. Então arar a terra hoje já é mais moderno, mas sempre é assim, é uma roda, são várias rodas uma do lado da outra, de ferro, finas, e elas são meio enviesadas, e elas vão rodando ali na terra. E qual é o objetivo do arado? Ele vai cortando a terra, vai remexendo a terra e vai arrancando tudo que é de impureza, tudo aquilo que não pode ficar, para que a semente seja semeada, amém? Para que não seja plantada num terreno, como Jesus falou na parábola, cheio de espinho, vai sufocar a semente, ela não vai crescer. Se tem pedra, ela vai cair na pedra e não vai criar raízes, e assim por diante. Então é preciso, para que um coração duro, um coração com espinhos, um coração que receba a semente para gerar frutos, é preciso ele ser arado. E o arado tem esse propósito. Então ele vai passando, vai remexendo a terra, e aí vai arrancando, vai remexendo tudo, vai lá no fundo, vai mexendo toda a terra para preparar para a semente. Esse é o trabalho do arado. Ele vai escavar, ele vai cortar, ele vai remexer toda a terra. E é esse o papel da palavra de Deus nos nossos corações. A palavra de Deus, ela vai cortar o teu coração. Ela vai remexer o teu coração. Ela vai escavar o teu coração. Ela vai mexer com as tuas emoções. Ela vai arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Ela vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Porque senão a semente não vai gerar frutos. Senão a semente não vai frutificar. Por isso, dói. Por isso, dói. Então o papel da palavra de Deus é o arado nos nossos corações. No meu e no teu coração. Ele vai mexer, ele vai escavar, ele vai remexer tudo, ele vai arrancar o que precisa ser arrancado, senão a semente não vai gerar frutos, não vai gerar raiz. Por isso o processo é doloroso, mas vale a pena. Mas vale a pena. E não acho que isso é quando a gente chega, os primeiros passos, acontece dos primeiros passos, mas isso acontece sempre que necessário, que os nossos corações estiverem duros. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração de vocês. Provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadria o nosso coração. Todos nós passamos por esse processo, e quantas vezes forem necessárias, para que os nossos corações se tornem em solos férteis, para gerar o fruto do Espírito em nossas vidas. É preciso vencermos as batalhas interiores, igreja, antes de vencermos as batalhas exteriores. Por isso que não é de qualquer maneira que você vai servir na igreja. Por isso que não é de qualquer maneira que você pode chegar à liderança. É preciso passar pelo processo. E para vencermos as batalhas em nossas vidas, não adianta só poder. Porque muitas vezes a gente acha que vai ser no poder que nós vamos vencer, no poder do meu nome, no poder do meu dinheiro, no poder do meu status. No reino de Deus não é assim. Sabe como é que a gente vence? Com autoridade. E a autoridade só vem a partir da obediência à palavra de Deus. A autoridade não vai dizer sobre tempo, a autoridade não vai falar sobre o teu nome, sobre o teu cargo. A autoridade está ligada à obediência à palavra de Deus. É assim que você vai vencer as guerras. É assim que o teu coração vai se tornar uma terra arável, uma terra fértil. Mas quando ainda somos escravos da nossa natureza carnal, das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos medos, perdemos totalmente a autoridade. Não tem como um escravo ter autoridade. Se você ainda é escravo do pecado, se você ainda é escravo das tuas emoções, você não vai conseguir dessa maneira ter um coração arável. É preciso se libertar disso. É preciso que a semente rompa. É preciso você
entregar totalmente, deixar Jesus encher essa semente até que ela rompa. O problema é que tem muita gente pulando as etapas, os processos. As pessoas não querem enfrentar os processos. É muito bom a gente vir aqui pregar e falar que as coisas vão dar certo e que Deus vai abrir a porta, e Ele vai abrir a porta. Mas o que Ele quer falar conosco nessa noite é que você precisa enfrentar os processos da sua vida. Até quando vai continuar fugindo? Até quando você vai querer continuar fazendo do seu jeito? Pular os processos do arado de Deus em nossos corações, em nossas vidas, significa continuar carregando o peso dos seus traumas. Significa continuar carregando os pesos dos seus medos, das suas ansiedades, das suas experiências ruins. É preciso se libertar disso. É preciso largar isso para trás. É como eu costumo comparar as nossas vidas. A gente carrega uma mochila. E ali nessa mochila a gente carrega as experiências boas e as ruins. As boas são leves. Você pode encher quanto quiser nessa mochila. Mas as ruins são pesadas. E começa a atrapalhar a nossa caminhada. Tem gente carregando nas suas mochilas, das suas histórias, das suas vidas, tanta experiência ruim que está com peso nas costas que não consegue andar. É preciso tirar isso da sua bolsa, da sua vida. Como é que eu faço, pastor? Buscando a Deus, confessando os pecados, entregando a sua vida, deixando Ele arar a tua vida. O arado é o processo de Deus nos nossos corações. Deixa Ele esquadrinhar o teu coração. Deixa Ele arrancar o que é preciso arrancar da tua vida. É preciso enfrentar cada etapa do processo de Deus em nossas histórias, para que aí sim possamos gerar frutos. Como é que você quer gerar fruto se tem um coração de pedra? Não cria raízes, não se envolve, não participa. Vem uma vez no mês ao culto, não vai numa célula, não serve na igreja. Você precisa se envolver. Você precisa criar raízes. Ou você vai continuar fugindo do tratamento de Deus. Mas cedo ou mais tarde, você vai precisar enfrentar e encarar de frente os teus traumas. Mas cedo ou mais tarde, você vai precisar enfrentar os seus medos de frente. Não adianta continuar fugindo. Eu já falei para vocês. Eu cheguei aqui nessa casa há 17 anos atrás com síndrome do pânico. E carregava muita coisa da minha vida, cara. Muitos traumas, muitos medos, muita coisa errada que eu tinha feito. E não conseguia me livrar daquilo. E a minha vida, a minha história só mudou quando eu encarei os meus medos, quando eu encarei os meus traumas, quando eu encarei os meus pecados de frente. E isso tem um processo. Por isso que Deus compara a um arado, porque Ele vai mexendo lá dentro, e culto após culto, você vai lembrando de alguma coisa, fala, cara, tem isso que eu preciso ajustar. Cara, tem essa pessoa que eu preciso pedir perdão. Cara, eu preciso tirar isso da minha vida. É um processo. Mas as pessoas não querem mais enfrentar processo. Quando começa a apertar, a pessoa começa a mudar de igreja. Quando o cara começa a ser apertado, Deus começa a confrontar o pecado da pessoa, ela vai e muda de igreja. Aí lá na outra igreja começam a confrontar, ela muda para outra igreja. Não tem como fugir de Deus. Quer viver uma nova história? É preciso uma mudança de dentro para fora. E só Jesus é capaz de fazer isso. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade sem muros derrubadas, assim é quem não sabe dominar-se. Em outra versão, na Viva, diz assim: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Olha só que loucura. Se você não consegue dominar suas emoções, se você não é resolvido nessa área, como é um país que não tem um exército para se defender, totalmente aberto para o inimigo, sem proteção alguma. Para gerarmos fruto, igreja, é preciso que o coração seja arado. É preciso enfrentar os processos. Mateus 7:20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O coração arado por Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo, agindo com liberdade em nós, torna cada um de nós em guerreiros que andam em autoridade, em obediência, vencendo as batalhas, situações que jamais imaginávamos que poderíamos vencer. Joel 3 tem uma chave aqui para nós nessa noite, presta atenção nesse versículo. Em Joel 3, versículo 9, olha o que ele diz: forjai espadas, é 3:9? Está na NVI, bota na NA. Joel 3:9. Forjai,
tá errado aqui no meu, então eu anotei errado. Tá na NVI essa versão. Vocês têm a NAA aí? Oi? Tem não, né? Então eu vou ler aqui. Tira daí da tela para não misturar. Joel 3:9 diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados. Olha o que ele está dizendo. 3:9 ou é o 10? Agora é o 10. 3:10. Forjai espadas das relhas, das rodas do arado. Olha o que ele está falando. Vocês aí, guerreiros. Não tem essa roda do arado que estava machucando o coração, que estava esquadriando, que estava remexendo o coração de vocês. Aí, pode deixar aí. Essas rodas do arado que estava escavando, estava remexendo, estava arrancando as impurezas, que estava fazendo doer o teu coração. Agora você vai pegar essas rodas aí, e delas você vai forjar espadas das relhas dos vossos arados. Vocês vão fazer espadas e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Então aquele que era fraco, aquele que estava destruído, aquele que tinha um coração duro, aquele onde a semente não gerava raiz, onde a semente não gerava frutos, mas que enfrenta o processo de Deus, mas que enfrenta o arado de Deus, mas que se permite ser trabalhado por Deus. Ao terminar o processo, pega esse arado que estava remoendo o teu coração, que estava limpando o teu coração, que estava fazendo você enfrentar o processo, e agora ele vai se tornar uma espada para você vencer as suas guerras. Olha o que Deus está dizendo. Pega o arado que estou usando para preparar o teu coração, para escavar, para cortar, para remexer o teu interior. Pega ele e transforma numa espada agora para vencer as tuas guerras externas. Esse arado que te ajudou a vencer a batalha interna vai se tornar numa espada para você vencer as batalhas externas. Ou seja, aqueles traumas que te paralisavam, agora são as armas para você vencer as suas batalhas. Para você ajudar as outras pessoas. Aquilo que destruía a tua vida, agora se tornou numa arma para você vencer as guerras. E eu faço isso há 17 anos, ajudando as pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque esse foi um arado que Deus passou no meu coração. Foi uma guerra que Deus me ajudou a vencer, que Deus venceu na minha vida. E hoje eu uso como uma arma. Então aquilo que Deus vai te ajudar a vencer na tua vida vai se tornar como uma arma para você ajudar outras pessoas. Aquilo que te paralisava agora é uma arma para vencer guerras. Aquilo que era medo agora é coragem. Aquilo que era trauma agora é testemunho. Aquilo que doía tanto agora é remédio para quem está ao teu redor. Mas é preciso enfrentar os processos do arado de Deus em nossos corações. Não fuja. Quero te encorajar a permanecer. Tem hora que não faz sentido, cara. Tem hora que a gente fala, cara, mas por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Deixa Deus continuar trabalhando na tua vida. Sempre que estivermos no processo de arado em nossos corações, o inimigo vai se levantar para tentar impedir o tratamento de Deus. Cara, sai disso. Essas pessoas estão te humilhando, Deus está te humilhando. Que Deus é esse que castiga? Infelizmente, muitos estão largando a batalha, estão saindo dos processos de Deus, porque não têm suportado a pressão do inimigo. Davi é um grande exemplo dessas guerras e desse trabalhar de Deus antes de vencer a guerra com Golias. Deus provou o coração dele. Deus arou o coração dele. Primeiro pelos seus irmãos. Olha o que diz em 1 Samuel 17:28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olha só, antes de enfrentar Golias, antes de se tornar o rei de Israel, antes de se tornar Davi, o rei de Israel, ele era humilhado pelos irmãos. O irmão falou: cara, você é um mau caráter, você é um presunçoso, o que você está fazendo aqui? E isso era Deus preparando o coração dele. E hoje as pessoas não podem ouvir nada que já ficam dodói. Muitas vezes é Deus te preparando para aquilo que vem pela frente, meu irmão. Você tem que parar de se doer com tudo que acontece, de achar que você é o centro da vida de todo mundo, que tudo é direcionado a você. Depois o próprio rei Saul vai para cima de Davi. Lá em 1 Samuel 17:33 diz: porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade.
O inimigo vai tentar te impedir de todas as maneiras de enfrentar os processos de Deus. O rei falando, cara, você é um moleque, você é um menino, ele é um guerreiro, você vai fazer o que com ele? Mas Davi tinha um coração arável. Davi tinha um coração que confiava na palavra de Deus. E o próprio Golias falou em 1 Samuel 17:42. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Antes da batalha, Deus permitiu Davi passar por essas provações. Deus estava arando o coração de Davi, tratando traumas, tratando emoções, tratando o seu interior. É preciso enfrentar os processos, amém? Se não permitirmos sermos tratados em nosso interior, não venceremos as batalhas que aparecem no nosso caminho. Mas para a gente caminhar aqui para o final, para concluir, eu queria tratar por uma outra ótica essa parábola também. Nós já tratamos uma ótica, eu quero tratar por uma outra ótica. O louvor já pode ir se colocando aqui. Essa história da parábola do semeador que Jesus conta, não bate muito com aquilo que a gente poderia chamar de um exemplo de agricultor. Amém? O semeador é um agricultor. E a forma que Jesus explica essa parábola, se a gente pegar na prática a vida de um agricultor, não vai bater muito bem. Por quê? Porque o semeador saiu jogando a semente em tudo que é solo. Não é assim que se faz. O agricultor, o semeador da parábola, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, não bate muito bem com aquilo que a gente conhece como agricultor. O agricultor não vai sair jogando as sementes em qualquer lugar. O agricultor só vai jogar no solo que é fértil, ele não pode gastar as sementes dele. E aqui esse semeador, esse agricultor que é o nosso Senhor, ele sai jogando em todo tipo de solo. Não é assim que se faz normalmente, em se tratando de agricultura. Na cultura agrícola da Galileia, no século I, nos tempos de Jesus, sementes eram muito caras. Terra boa para plantar eram escassas. Hoje a gente vai lá em Israel, você encontra água até no deserto. Os caras plantam, os caras extraem água da atmosfera. Os caras plantam em tudo que é lugar. Tem os kibbutz lá que são fantásticos. Tem fazendas lá fantásticas que nem no Brasil talvez nós tenhamos. Mas naquele tempo, na região da Galileia, lá onde Jesus estava vivendo, no século I, sementes eram muito caras. E terras aráveis para semear, tudo deserto, bicho. Como é que o cara vai plantar no deserto? E as terras que eram semeáveis, que eram agricultáveis, eram escassas. Então nenhum agricultor, em sã consciência, sairia jogando sementes caras em terrenos que não gerariam frutos de maneira alguma. Isso não é normal. Mas Jesus não é um agricultor qualquer. Jesus não é um semeador comum. Ele é um semeador que ele age com graça. Ele é um semeador que ele age nos fazendo um favor, a graça, o favor imerecido, com generosidade. Mesmo sabendo que alguns desses terrenos, as sementes não vingarão. Ainda assim, Jesus lança a semente. Ele vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão do que a agricultura ensina. Essa parábola é mais sobre graça do que produtividade de sementes. O foco aqui não é gerar sementes, mas é a graça do semeador. O amor, a generosidade de um semeador, de um agricultor, que não precisava, mas em todo tipo de terreno, coração, ingratos, ele continua persistindo a jogar sementes. Essa parábola é mais sobre graça do que produtividade de sementes. Essa parábola fala de um Deus que semeia mesmo onde parece inútil. Senão não estaria nem aqui, porque eu continuo sendo inútil.
Eu jamais desejei esse lugar, mas um dia Ele viu graça. Ele derramou graça sobre a minha vida e Ele está derramando sobre as nossas hoje. Essa parábola fala de um Deus que semeia mesmo onde parece inútil. Mesmo onde as pessoas falam, cara, eu não quero mais saber. Esse cara é um inútil, essa pessoa não tem mais jeito. Esse casamento já era. Ainda assim, Jesus continua a se jogar sementes. Muitos aqui que chegaram nessa noite falando, cara, não tem mais saída. Ainda assim, Ele continua jogando sementes. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o que eu aprontei. Você também não tem noção do que eu aprontei. Ainda assim, Ele insistiu na minha vida jogando sementes. E quando parecia que não ia gerar mais frutos, estou aqui falando para vocês, cara, Ele pode usar quem Ele quiser. O que parece impossível para você, Ele continua jogando sementes. Essa parábola fala de esperança, de que mesmo em determinados momentos das nossas histórias fracassemos, mesmo que em determinados momentos das nossas histórias os nossos corações não são aráveis, corações duros, mesmo que nossos corações um dia geraram frutos e hoje já não geram mais, pessoas que viraram as costas para Jesus, ainda assim Ele continua jogando a semente. Ainda assim Ele continua acreditando. Ele não vai desistir jamais da tua vida. Por mais que você ainda não veja frutos, Ele continua semeando. Fala da esperança de que mesmo em determinados momentos da nossa história, que nós erremos, que nós fracassemos, nós não vemos frutos, ainda assim há esperança de um florescimento, se permitirmos Jesus entrar em ação. É disso que trata essa parábola. A gente foca tanto nas sementes, a gente foca tanto no tipo de solo, a gente foca tanto no tipo de coração. O foco dessa parábola é o semeador, é Jesus. Ele contraria tudo que a agricultura fala, ele contraria tudo que o mundo fala. Ele sai jogando semente, não importa qual o tipo de solo. Ele crê que aquele solo, sendo permitido ser arado, ali pode dar frutos. E o que acontece quando Jesus trata os nossos corações? Ele mesmo nos diz em Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica, produz a 100, a 60, a 30 por 1. Continua enfrentando o processo. Não importa como esteja o teu coração, Ele vai continuar lançando a semente. Ele vai continuar lançando a semente. Essa semente não pegou, Ele vai continuar lançando a semente. Mas faz diferente nessa noite. Fala, Jesus, ara o meu coração. Eu vou insistir, eu vou permitir que o Senhor passe com o arado no meu coração e que essa semente possa gerar frutos a partir de hoje. Não importa o tempo, não importa o tratamento, eu me entrego a Ti nessa noite, Jesus. Não importa o tempo que vai ser necessário. Pode apagar as luzes. Não importa o tempo que for necessário. Um dia o Senhor, quando eu entrei nessa igreja, Ele me disse, eu vou restaurar o teu casamento. Sabe quanto tempo levou? 7 anos. E eu jamais desisti. Um dia Ele disse que ia me curar, e Ele me curou, mas não foi de forma instantânea. E eu jamais desisti. Um dia nós oramos para que vocês estivessem aqui nesse culto nessa noite, e nós jamais desistimos. Nós oramos para que você voltasse para essa casa, e a gente não vai desistir. Jesus nos ensina a continuar semeando. Líderes dessa igreja, para com esse negócio de que me dá um trabalho, fulano, continua semeando. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele jamais desistiu das nossas vidas. Como é que nós podemos abrir mão da vida de alguém? Mas porque errou, pisou na bola? Não importa. O semeador não desiste. O semeador continua insistindo. É sobre graça, não é sobre semente.
É sobre amor. É sobre amor. De alguém que se entregou naquela cruz por nós, sem merecermos. E Ele olhar para mim e para a tua vida, cara, Ele conhece o que a gente faz. Ele sabe o que a gente fala. Ele sabe o que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. E Ele fala: filho, filha, eu vou continuar semeando. Eu vou continuar insistindo. Eu não vou desistir da tua vida. Deixa Ele arar o teu coração. Você entrou numa igreja onde nós vamos insistir com você, cara. Não importa o tempo que vai ser necessário. Conta conosco. Um dia eu entrei aqui destruído e me ajudaram, cara. Eu dei muito trabalho. Mas ninguém nunca desistiu de mim. Muito menos Jesus. Não importa o que você esteja passando agora, a situação. Ele vai continuar semeando. Ele vai continuar insistindo. E eu, como teu pastor, eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar com a mão estendida. O jogo vai virar. A semente vai romper. As raízes vão começar a crescer. E os frutos virão no tempo certo. Só deixa Jesus continuar arando o teu coração. Mais uma vez eu repito, não é sobre semente e produtividade. É sobre graça, é sobre amor. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos só clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Pede meu coração com a ferida de fogo. Pede meu coração com a ferida de fogo. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Aleluia. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar. Saia dessa noite aqui dessa casa sem uma aliança verdadeira com o semeador, com aquele que vai arar o teu coração, preparar para aquilo que
que Ele tem para realizar na tua história. Aqui você tem um pastor, tem líderes que vão te ajudar. A gente jamais vai desistir da tua história. Somos tão falhos quanto você. Mas como pastor, eu estou aqui para te ajudar. Quero te ajudar a levantar. Quero te ajudar a enfrentar esses processos. Meu papel aqui é te servir dessa maneira. Vamos enfrentar juntos esses processos. E vamos comemorar juntos quando os frutos aparecerem. Um dia Jesus fez isso por mim e continua fazendo até hoje. Um dia meu pastor fez isso por mim. E eu quero fazer pela tua vida também. Deixa o Senhor trabalhar o teu coração. Deixa Ele arar o teu coração. Deixa Ele arrancar o que precisa ser arrancado. Deixa Ele mudar o que precisa ser mudado. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Se você nunca fez isso, aí no teu lugar mesmo, faz uma oração entregando a tua vida a Ele, falando: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Reconheço, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz por mim, que ressuscitou ao terceiro dia, que está voltando. E eu te peço, Jesus, que nessa noite o Senhor possa começar a arar o meu coração. Transforma o coração de pedra num coração de solo fértil. Fala para Ele aí no teu lugar. Faz uma oração simples, entregando a tua vida a Jesus e permitindo que Ele entre na tua vida e transforme a tua história a partir de agora. Eu, como pastor dessa casa, eu declaro que você está debaixo da oração, da intercessão, que você faz parte dessa família. Que tem um processo pela frente, mas nós vamos te ajudar a caminhar. Nós vamos te ajudar nessa caminhada. E que, se você nos visitou hoje pela primeira vez, ou ainda, se você fez essa oração pela primeira vez hoje, ou você já veio outras vezes nos visitar, ainda não deixou teu contato com a gente, no final do culto o pessoal do Boas-Vindas vai estar lá na saída da igreja para pegar o teu telefone, pegar o teu nome, e assim a gente possa orar pela tua vida, te indicar para uma célula. Não vai embora sem deixar o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas, amém? Vamos enfrentar junto esses processos. Jesus é muito simples, cara. A gente fica muitas vezes inventando muita coisa, criando muita moda, mas o semeador é muito simples. O semeador é muito simples. Tudo que Ele espera é que nós abramos os nossos corações e deixe Ele entrar e trabalhar as nossas vidas. Amém, igreja? Segura na mão do irmão que está do teu lado. Repete assim comigo, levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso. O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Nunca mais veja essa parábola como: ah, meu coração. Não importa como está teu coração, importa em você deixar Ele arar o teu coração. Ele continua semeando na tua vida. Ele continua insistindo com você. Amém? Vai na paz, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana especial na presença do Pai. Te espero quinta-feira aqui para o culto dos homens. Sexta e sábado teremos escola bíblica de férias para as crianças. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus te abençoe, como servo sacerdote do Deus vivo, te abençoo para uma semana especial na presença do Pai. Vai na paz, em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Glória a Deus.